Hoje quero falar sobre um assunto que também tem sido motivo de debates muitas vezes acalorados, que é a oração do Pai Nosso. Muitas denominações impõem a oração do Pai Nosso como se fosse algo obrigatório, como se você tem que orar o Pai Nosso. Muitas liturgias fazem questão de manter a oração do Pai Nosso, e outras denominações dizem que a oração do Pai Nosso é apenas um modelo, nada mais além disso. Deve servir de modelo para todas as demais orações que nós fizemos, mas não deve ser orada assim nos cultos. Então, são duas linhas teológicas. É claro que a oração do Pai Nosso é importante, fortalece nossa fé, fortalece. E foi o próprio Jesus que nos ensinou essa oração. E se ele nos ensinou essa oração, obviamente que não vejo mal nenhum em orar essa oração de vez em quando, só que essa é uma oração que tem que ser orada da maneira correta, porque muitas pessoas fazem essa oração da maneira errada. E, e eu quero ler, antes de ler a oração propriamente dita, eu quero ler o que diz aqui, que o próprio Jesus disse aqui, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Jesus, durante o Sermão do Monte, ao falar sobre oração, ele disse o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, muitas pessoas oram para se exibir, para se mostrar, para demonstrar uma falsa santidade, uma falsa piedade, uma falsa devoção, apenas para se mostrar mesmo, como as pessoas normalmente fazem, influenciadores digitais, blogueiros, enfim, postam fotos, postam nas redes sociais só para se exibir, para se mostrarem, e às vezes a vida delas muitas vezes não é aquilo. A pessoa mostra muitas vezes uma realidade que não existe, só para ganhar seguidores, para ganhar inscritos, para ganhar curtidas, e aquele desespero, naquela ansiedade de ter popularidade, de ter fama, sucesso, dinheiro, ostentação. Então Jesus estava condenando tudo isso. Mas ele continua aqui no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E isso me lembra uma música do cantor Leandro Borges, Deus e Eu, que ela fala justamente sobre isso, porque muitas pessoas elas postam nas redes sociais suas conquistas, tudo aquilo que ela consegue, o carro novo que compra, o emprego novo, enfim, tudo que a pessoa conquista, ela posta na internet, faz questão de mostrar para todo mundo, até mesmo a casa onde ela mora, com o número da casa em cima, correndo o risco de ser assaltado, de ser sequestrado, de ser roubado. Só que essa música, Deus e Eu, fala justamente o seguinte: não exponha para as pessoas aquilo que Deus permite que você tenha, porque você pode estar fazendo mal a si próprio. O importante é que Deus saiba que se você precisar orar, desabafar com Deus, e também não use as redes sociais como se fosse um psicólogo, um psiquiatra. Você usa as redes sociais para desabafar, para dar indiretas, jogar indireta em cima de alguém. Não. Você tem que usar as redes sociais somente para postar aquilo que não comprometa você nem outras pessoas. Eu, por exemplo, uso as redes sociais para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para promover o evangelho de Cristo. Então, o que de Mateus 16, Mateus 6,6 diz é o seguinte: coloque apenas diante de Deus as suas conquistas, as suas vitórias, e também o seu desabafo. Desabafe com Deus. Se você está passando por algum problema muito grave, desabafe com Deus. Não desabafe com pessoas que possam fazer mal para você, que possam ter inveja de você, que possam se voltar contra você. Desabafe com Deus, que Ele ouve você e Ele recompensará você em público, como o próprio Jesus diz aqui. E o texto continua no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Mas muita gente pode perguntar: então por que você ora? Qual que é o objetivo da oração? Se Deus já sabe tudo, se Deus já conhece tudo, por que nós temos que orar? Porque Deus, ele se agrada quando reconhecemos nossa dependência dele.
Ele quer que nós oremos porque, mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo tudo, todas as nossas necessidades, tudo que nós realmente precisamos, Deus se agrada quando reconhecemos nossa dependência dele e o buscamos em oração, conversando com ele por meio da oração. E aí, por meio da sua palavra, por meio de, da revelação direta, enfim, a palavra de Deus, a Bíblia, é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. E mesmo quando recebemos alguma revelação de alguém, devemos comprovar pela Bíblia se o que a pessoa está falando para nós é verdade ou não. Então, Deus quer esse relacionamento conosco. Deus quer ter um relacionamento conosco. Nós conversando com Deus por meio da oração e Deus conversando conosco por meio da palavra. E agora o sermão não, a oração do Pai Nosso propriamente dita começa aqui no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Agora a oração correta, porque muitas pessoas oram essa oração errado, muitas pessoas oram essa oração na segunda pessoa do plural, porque como Deus é trindade, né? Deus é triuno, então muitas pessoas acabam orando essa oração na segunda pessoa do plural. E muitas pessoas, quando, por exemplo, saem da igreja católica e vão para uma igreja evangélica, continuam orando desse mesmo jeito. Mas a oração do Pai Nosso, conforme a Bíblia e conforme as regras gramaticais da língua portuguesa, é assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje, que seria o mais correto, porque imperativo exige ênclise. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, como diz a tradução, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a parte final. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre é o que chamam de doxologia. É uma parte que foi acrescentada, acho que foi o próprio Mateus que acrescentou na oração, porque a oração original terminava aqui com mas livra-nos do mal. Aí Mateus, como doxologia, acrescentou, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora vejamos cada parte da oração e como interpretamos essa oração. Porque a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Que, claro, você quer orar a oração do Pai Nosso, pode orar. Só que não pode orar essa oração como reza, nem como mantra. Como reza, por quê? Não, porque o que é a reza? A reza é uma repetição de palavras, repetição de frases. A pessoa repete tudo isso esperando que essa repetição incessante faça com que Deus responda mais rápido, faça com que Deus se levante do seu trono e tome uma atitude mais rápido. Isso não adianta nada. Orou uma vez, teve com fé, acabou. Fique em paz, fique tranquilo. Você já entregou a sua oração de Deus. Se Deus recebeu, se você fez essa oração com o coração limpo, com o coração puro, sem pecado, assim, não perdoado, sem pecado não confessado, no caso, porque a própria oração do Pai Nosso diz: perdoa nossas dívidas. Mas eu falarei sobre isso mais tarde. E então a reza é como a mera repetição de palavras ou de frases, como se isso apressasse a resposta de Deus, esperando receber de Deus alguma coisa. E o mantra é a repetição de palavras ou frases de uma maneira cansativa, uma maneira assim, até fazer você entrar num estado alterado de consciência, num frenesi, num êxtase, até fazer você sair da sua realidade, você sair do seu normal, esperando receber alguma energia cósmica, alguma coisa, algum poder, enfim, seja lá o que for. Mas isso é coisa da nova era, isso é coisa do hinduísmo, isso é coisa das religiões orientais e não tem nada a ver com a oração. Agora vejamos para cada parte da oração. Pai Nosso que está nos céus. Aí nós estamos invocando a Deus como Pai, porque Ele é nosso Pai. Ele nos adotou como filhos seus. A partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e recebemos o Espírito Santo,
Deus passa a ser o nosso Pai. Nós somos filhos adotivos de Deus, por meio de Jesus Cristo. E Ele é nosso, Ele não é somente meu. Ele é de todos aqueles que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, que está no céu, porque o céu, existe o céu que nós vemos aqui, azul durante o dia, azul celeste durante o dia, azul marinho à noite, que é o primeiro céu. O segundo céu, que é o espaço sideral, que abrange o universo observável e até além dele. E existe o terceiro céu, que é a morada de Deus, que em inglês é chamado de heaven. O céu que nós vemos é o sky em inglês, e inclusive por meio dos telescópios, esse é o sky em inglês. E o terceiro céu em inglês é heaven. E santificado seja o teu nome. Nós estamos santificando o nome de Deus por meio de nossas atitudes, por meio da nossa devoção a Ele, por meio da nossa fé nele. Nós estamos glorificando a Deus. E Deus se agrada. Deus, ele já é santo, ele já é poderoso, ele já é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não precisa de nossa adoração, ele não precisa de nossa, né, enfim, mas ele se agrada quando nós fazemos isso, porque Deus se agrada quando reconhecemos nossa dependência dele, quando nós reconhecemos que ele é soberano, que ele é poderoso sobre tudo, mas além de tudo, acima de todos, acima de tudo, e Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus se agrada quando reconhecemos isso. Venha o teu reino. Porque nós estamos pedindo para que o reino de Deus esteja presente em nós, por meio do Espírito Santo, por meio da presença de Deus na igreja, por meio da presença de Deus em cada um de nós. E Deus quer que nós manifestemos esse reino por meio de nossas palavras, por meio de nossas atitudes, a todos que estão ao nosso redor, que todos vejam em nós o reino de Deus, esteja por meio de nossas atitudes, por meio de nossas palavras, por meio de tudo aquilo que nós fazemos, por meio dos nossos gostos pessoais, por meio das músicas que nós ouvimos, por meio dos lugares que frequentamos, da roupa que vestimos, enfim, de tudo, as pessoas têm que ver o reino de Deus em nós. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e deve estar acima de toda a nossa vontade. Então todos os nossos sonhos, projetos, desejos devem estar submetidos à vontade de Deus, porque somente Deus, por ser eterno e conhecendo desde Deus que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. A nossa vontade a nossa mera vontade, a vontade meramente humana, é carnal, ela nos afasta de Deus. Mas quando nos submetemos à vontade de Deus, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, de que a vontade de Deus é infinitamente melhor que a nossa, de que somente Deus nos conhece realmente como somos. Nem eu me conheço, nem eu mesmo me conheço como Deus me conhece. Então, somente Deus me conhece, Deus conhece você, Deus conhece cada um de nós como realmente somos, nossos defeitos, nossas qualidades, nossas limitações, somente Deus conhece. E por nos conhecer melhor do que nós mesmos, somente Deus sabe o que é melhor para nós. É por isso que devemos estar submissos à vontade dele. E devemos colocar todos os nossos sonhos, desejos, projetos, tudo na mão de Deus. E, claro, devemos trabalhar, devemos nos esforçar, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, para que Deus, o meu Espírito Santo, nos dirija, nos conduza em tudo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou nos dá hoje. E fala sobre o sustento, sobre a provisão, que devemos buscar a provisão que vem de Deus. É claro que devemos trabalhar, devemos comprar nossa comida, devemos ter um lugar para morar, ter nossas roupas. É claro, Deus. Só que devemos, por meio do dízimo, esse é um dos, eu creio que o principal, a principal demonstração de gratidão que temos a Deus por Ele nos dar tanta coisa, e é o dízimo. Nós devolvemos parte daquilo que recebemos de Deus, no caso 10%, devolvemos para Deus, ou seja, não é nosso, nós estamos devolvendo para Deus. E também as ofertas, as contribuições, quando nós contribuímos com um alimento na beneficência da igreja, enfim, nós estamos demonstrando gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem dado.
E é claro que Deus nos dá bênçãos, mas devemos buscar, acima das bênçãos, devemos buscar o abençoador, que é Deus. Não devemos ir à igreja atrás de bênçãos, devemos ir à igreja atrás de Deus. Porque buscando a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Como diz lá em Mateus 6, no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E agora sobre o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque nós somente somos dignos de perdão, do perdão de Deus, se nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que não adianta nada nós queremos o perdão de Deus e nós guardamos mágoa, ressentimento, rancor, raiva de uma outra pessoa. Mas fulano de tal fez mal para você, não importa. Perdoe do mesmo jeito. Mas fulano de tal, fulano matou minha filha, matou meu filho, matou não sei quem da família. Perdoe do mesmo jeito. Mesmo que seja a pior criatura da face da terra, mesmo que tenha cometido as piores atrocidades com você, ou com alguém que você ama, perdoe. Porque o perdão liberta, o perdão é libertador. O perdão, você não tem ideia do quanto o perdão tira um fardo imenso das suas costas. Você se sente muito mais leve. Quando você libera o perdão para alguém que lhe fez mal, você está cumprindo a vontade de Deus, está cumprindo o mandamento de Deus. O próprio Jesus Cristo perdoou aqueles que o estavam matando na cruz. Ele orou, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então o perdão ele vem de Deus, ele é algo de Deus. É algo que eu acredito que seja algo que vem do próprio Deus, porque nós mesmos não temos capacidade de perdoar, mas quando estamos em Deus, quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos capazes de perdoar, não por nós mesmos, mas por Ele. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus mesmo não tenta ninguém. Ele permite que passemos por tentações, porque uma coisa é tentação, outra coisa é pecado. Tentação é diferente de pecado. O próprio Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Tentação é quando nós somos submetidos a alguma prova, para testar nossa fé, para provar nossa fé, para provar nossa fidelidade a Deus. Mas o pecado é quando cedemos à tentação. Quando nós cedemos à tentação, aí sim nós pecamos. Então, esse não nos induz à tentação, não nos deixe cair em tentação, é nosso pedido a Deus para que Ele nos livre de certas coisas que possam nos fazer pecar. Nós podemos até não ter condições de impedir que passemos por certas tentações, porque se Deus permite provas em nossas vidas, se Deus permite provações, ou mesmo tentações, é para nos fortalecer espiritualmente, para nos amadurecer, para nós ficarmos ainda mais fiéis, sairmos ainda mais fortes de tudo isso, como Jesus saiu ainda mais forte do deserto. E livrando-nos do mal. É claro que muitas vezes Deus pode não impedir que venhamos a sofrer alguma perseguição, alguma prisão, alguma tortura, ou mesmo até a morte física. Mas o mal aqui, eu creio que é o mal dos afastamentos definitivo de Deus, da apostasia, enfim, de morrer sem Deus, morrer sem Cristo. E aqui, tanto que o evangelista Mateus entendeu tão bem isso que ele terminou aqui com a doxologia. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E finalizando, mais uma vez falando sobre a respeito do perdão, Jesus Cristo termina aqui nos versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, que esse vídeo possa ter fortalecido sua fé, que esse vídeo possa ter feito você entender o que é a oração do Pai Nosso. Enfim, repetindo, se você quiser fazer a oração do Pai Nosso na sua igreja, faça, sem problema nenhum. Mas não faça nem como reza, nem como mantra. Faça como oração mesmo, compreendendo cada palavra que é dita. E orando da maneira correta também, obedecendo a língua portuguesa. Então, se você gostou desse vídeo, se você acredita que esse vídeo pode fazer diferença na vida de alguém, mande esse vídeo para essa pessoa, curta esse vídeo, compartilhe suas favoritas, Deus abençoe e até depois, se quiser.